Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o tema vida após a vida. A gente ouve de muitos shurim, de muitos rabinos do judaísmo, a pergunta: por que a gente fala vida após a vida? Porque a gente não usa o termo mais comum, que é a vida após a morte. A gente sabe que, de acordo com a Torá, a morte é somente um momento. A vida física é uma parte importante, da qual é o lugar onde as pessoas podem fazer todas as mitzvot, e o mundo espiritual é outra parte da vida da pessoa que vai ser eterna. Ou seja, a morte, de acordo com a Torá, ela é somente um momento minúsculo, da qual é a passagem entre a vida e a vida após a vida. A pergunta é: hoje em dia, a gente tem como saber o que vai acontecer depois que a gente vai falecer? Será que a Torá informa a gente de detalhes de o que acontece? E é interessante que, antes mesmo de falar da Torá, quando a gente olha para um prisma, hoje em dia, científico principalmente, que é a morte clínica, a gente vê muitos casos de pessoas que falecem por algum tempo, têm uma morte cerebral, voltam e contam histórias do que elas viram, do que aconteceu. Existe um estudo nos Estados Unidos chamado Estudo Glaufo, que é um estudo que já conseguiu coletar mais de 1 milhão de testemunhas de casos de pessoas que passaram por morte clínica. Mas como eles fazem para que a coisa seja mais real? Uma certeza que eles estão tocando no ponto principal de que aquilo é uma coisa verdadeira. Eles fazem contratos com hospitais que pessoas que depois de passarem por uma morte clínica, essa equipe do Estudo Glaufo vão ser as primeiras pessoas, junto com os médicos de emergência, a entrarem na sala e poderem falar com o paciente. E nesse momento eles perguntam: você viu alguma coisa? E se sim, conta tudo o que você viu. Eles fizeram isso com 1 milhão de testemunhas. E o mais impressionante é que as histórias são praticamente iguais. Quando a gente vê as histórias que as pessoas falam, que se veem saindo do corpo, e vem um túnel com uma luz no final, entes queridos esperando pela pessoa, uma luz que dá um prazer tão grande que dá vontade de ir para essa luz e não voltar para a vida. Entes queridos que te dizem o porquê você tem que ir embora do mundo, ou porquê voltar, qual o objetivo que faltou. Mitzvot e proibições da Torá que você fez, que já são reveladas diretamente, são ditas a você: volta para consertar ou não. Tudo isso está escrito de forma clara em toda a Torá. São dezenas e dezenas e dezenas de fontes em todo o Zohar, Tanar e Midrash, que falam exatamente detalhado, em detalhes, como é esse processo, desde que a pessoa falece até uma possível reencarnação ou voltar de imediato à vida. A mensagem que a gente pergunta o que a gente aprende de forma grandiosa desse tema? E o que a Torá vem dizer para a gente é o seguinte: a partir do momento que eu sei o que vai acontecer comigo depois de eu falecer e para onde eu vou, eu tenho muito mais forças e muito mais vontade e incentivo de usar as ferramentas corretas nesse mundo para construir uma conquista tanto física quanto espiritual. Não é à toa que a Torá, de forma mais específica, por aqui a volta fala: se lembra sempre de onde você veio e para onde você vai. Porque são esses conselhos, alguns deles, para que você nunca chegue ao pecado. A Torá sempre diz para a gente: saiba que o mundo espiritual é o principal. E para terminar, eu quero dar uma explicação que o Rebbe Nachman fala, que quando a pessoa chegar no Olam Abá e entrar no mundo vindouro, que Bezat Hashem, mundo vindouro significa que a pessoa vai ter muitas mitzvot e méritos. Vão ter, infelizmente, pessoas do lado de fora do Olam Abá, do mundo vindouro, que vão metaforicamente bater na porta e vão dizer: eu também quero entrar. Me deem comida e me deem roupa. As pessoas dentro do Olam Abá vão dizer: mas você não fez mitzvot. Então não adianta nem roupa e não adianta nem comida, porque a comida e a roupa são as mitzvot, são as conquistas espirituais que você teve durante a vida. Não tem como te aquecer agora. Não tem como agora você aquecer. Somente no mundo físico, e é por isso que a Kabbalah chama o nosso mundo físico de Olam Ha'asiyah, o mundo da ação. Porque somente aqui, nesse mundo, a gente pode fazer conquistas. Que Bezat Hashem, a gente possa aproveitar essa mensagem grandiosa, mística da Torá, para que a gente possa fazer melhores decisões com Torá e Mitzvot em todos os sentidos espirituais e físicos. Shabbat Shalom e até a próxima.